Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Hoje o programa tem muita novidade. A primeira, quem vai trazer é o Fabão, o Fábio, da comunidade Canção Nova, da Missão Canção Nova de São José dos Campos. Fábio, seja bem-vindo. Coisa boa ter você nessa manhã aqui. Uma alegria para nós e para a nossa missão de São José dos Campos ter essa oportunidade de estar aqui com você. Fábio, o que vai acontecer em São José dos Campos que te traz aqui para falar para o pessoal? E olha que São José dos Campos tem uma audiência incrível da TV Canção Nova, que eu sei. São José dos Campos é a cidade com o maior número de sócios da Canção Nova, não é? Então, um povo abençoado que ama muito a Canção Nova. E por isso, no dia 13 de abril, agora, sem ser essa semana a outra, nós vamos fazer lá a primeira vigília Canção Nova do ano de 2019. Com o tema Buscai as Coisas do Alto. A nossa vigília vai acontecer na paróquia Espírito Santo, uma paróquia muito conhecida lá em São José, no bairro do Satélite. Não é? Estarão conosco o padre Rogério Félix, que é o pároco lá da paróquia Espírito Santo, padre Joaquim José, que é da comunidade Canção Nova, está conosco na missão de São José dos Campos, Eliana Ribeiro, Flavinho e comunidade Canção Nova de São José dos Campos. Então, um povo muito bom para a gente viver bem essa vigília. Atendendo o pedido do Papa, colocando todo mundo 24 horas orando, rezando pelo Brasil, rezando pelo mundo, pela paz no mundo, pelas intenções que estão no coração do Santo Padre o Papa, rezando pela igreja e com a igreja. É lindo isso, então serão 24 horas. Nós estaremos a partir do dia 13 de abril, às 21 horas. Começa às 21 Exatamente, horas do dia 13. Do dia 13. E vai até às 5 horas da manhã do dia 14. Ah, então vai ser a madrugada. Exatamente, exatamente. E estaremos iniciando com a Santa Missa e terminando com a Santa Missa. Então não serão 24 horas, será a madrugada, uma vigília de oração. Exato, uma vigília de oração com o tema Buscai as Coisas do Alto. Então, você que quer saber mais sobre a nossa vigília, você de São José dos Campos, você pode acessar o nosso site sjc.cancãonova.com. Lá no site você vai ter todas as informações sobre a vigília ou nos seguir nas mídias sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @CancãoNovaSJC. Todos os dias, muitas postagens sobre tudo da nossa vigília, com a programação, com as pessoas que estarão conosco, com a infraestrutura que será oferecida lá na paróquia Espírito Santo. Então, retificando aqui, vocês vão fazer a vigília do dia 13 às 21 horas até amanhã do dia 14. Exatamente. Começamos com a missa e terminamos com a missa já com a liturgia de Ramos. Então, você que vai passar toda a madrugada em oração, termina com a missa de Ramos e aí já pode descansar no domingo. Mas nós estamos convocando o povo de São José dos Campos, Santa Branca, Pindamonhangaba, Jacareí, faça a sua caravana. Faça a sua caravana, Taubaté, Caçapava, convide a sua família, porque vai ser uma noite de graça, uma noite de bênção para São José. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Nós fizemos aqui, na semana passada, as 24 horas de oração. Eu acompanhei. Foi uma bênção incrível, dentro dessa inspiração do Papa que nos coloca em adoração, em oração, no tempo da Quaresma. Tempo de revisão de vida, tempo de fazer nascer uma vida nova em nós. Obrigada, Fabão. Eu que agradeço aí a oportunidade de estarmos aqui. E de novo divulgo, para você de São José, entra no nosso site, sjc.cancãonova.com, porque a Canção Nova tem lá uma casa de evangelização também, não é? Que fica na rua Itororó, 186, lá no Jardim Paulista, bem em frente à Rodoviária Nova. E lá nós temos diversas atividades durante a semana. Você que quer visitar a nossa casa, entra no nosso site, siga-nos nas mídias sociais. Coisa boa. Obrigada, Fabão. Obrigado, Deus abençoe. E você já tomou água Canção Nova? Não? Se você é da região sudeste, você pode pedir para os comércios aí da sua cidade adquirir a água Canção Nova. Ela já está sendo distribuída em toda a região sudeste. Basta que o estabelecimento entre em contato conosco pelo contato@aguacançãonova.com. contato@aguacançãonova.com. Saiba mais também pela nossa central de atendimentos 12 31 86 2600. Seja um revendedor da Água Canção Nova e leve ela até a sua cidade,
leve essa água que ajuda a Canção Nova também na evangelização. Todos os produtos que a Canção Nova tem ajudam a manter a evangelização no ar, ajuda a colocar a Canção Nova em muitos lares, levando a palavra de Deus até você. No Manhã Viva de hoje a gente recebe o escritor, professor universitário, economista, Bruno Nascimento Cunha. O Bruno trabalha comigo na Faculdade de Canção Nova, está escrevendo um novo livro e tem muito a nos contar sobre essa novidade. Ô Bruno, você está dizendo aqui nas suas pesquisas que a segunda causa de separação dos casais no mundo hoje é o dinheiro, perdendo até para as traições. Com certeza. Bom dia, né? Bom dia, pessoal de casa. Eu tenho 20 anos que eu trabalho com economia, né? E acompanho esse tema, finanças, mercado financeiro, finanças pessoais. E um dia eu escrevi um artigo para o portal Canção Nova, né? Daqui da Canção Nova, um abraço pessoal do portal. E aí eu verifiquei que esse dado, ou seja, a segunda causa de separação no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo, é dinheiro. Brigas financeiras. E existem pesquisas, né? Pesquisas que comprovam isso, seja da universidades americanas, né? A Universidade de Michigan ouviu 373 casais e nessa pesquisa mostrou que as brigas financeiras são muito mais comuns do que se imagina. Então, a partir desse artigo que eu escrevi, houve bastante repercussão. Eu dei algumas entrevistas para alguns jornais, né? O Jornal de Brasília, outros jornais. E eu fui vendo o interesse, né? Quantos casais estão vivendo essa questão por dois motivos principais. Seja pela ausência de diálogo financeiro, ou seja, o casal não fala sobre finanças, inclusive antes de casar, durante o noivado, durante o namoro. Então, simplesmente trata esse assunto com uma certa negligência. Não, a gente deixa para depois. E aí, após o casamento, após 5, 10 anos de casamento, isso vem a ser um motivo de conflito, de briga, por experiências financeiras diferentes. Cada um tem uma história financeira. Então, na hora de colocar isso em prática, há divergências, né? Então, não só em prática, né? Colocar o dinheiro em comum. Colocar o dinheiro em comum. Colocar as contas em comum, os desejos, as vontades, né? Exatamente. Tudo envolve dinheiro hoje. Exatamente. Então, existia uma certa visão romântica. Não, é necessário levar isso com um caráter de fé e também de razão, para que não haja esses problemas financeiros. O outro dado que me impressionou é o número de divórcios no Brasil. 300 mil divórcios por ano. 300 mil separações de casais por ano. Então, quer dizer, um em cada 3 casamentos terminam. E um dos principais motivos é a situação financeira. E aí, no nosso meio católico, meio religioso, eu verifiquei que existiam 2 lacunas. Primeiro, aqueles casais que negligenciam o dinheiro, ou seja, não falam sobre isso, não pesquisam sobre isso, não tem a sua planilha, não tem um aplicativo para fazer essa gestão financeira. Mas do outro lado também existe um senso, né, de colocar o dinheiro em primeiro lugar, não é? Então, quando como meta, né? Tem que conseguir um ganho tal para fazer isso, para construir aquilo. Seria colocar o dinheiro como meta. A meta não é ruim. O problema é quando há aquela visão de eu vou me casar e quero enriquecer junto. Eu quero somente prosperar financeiramente. Então, quando você coloca o dinheiro como um fundamento principal, isso também dará problemas, não é? E na literatura, eu escrevi esse livro, né? O título é O que Deus uniu, o dinheiro não separe, porque existem também casais muito bem financeiramente, muitos casos de casais extremamente ricos que se separam, não é? Então, o problema não é só ter ou não ter o dinheiro, né? Então, quando você coloca o dinheiro como o fundamento do casamento, isso também vai dar uma série de problemas. Esse livro já foi publicado ou está sendo publicado? Não, ele está sendo escrito. Está sendo escrito, você está caminhando para publicar. Eu estou coletando testemunho de pessoas, já atendi muitos casais nessa área, já fiz muito planejamento financeiro, aconselhamento financeiro.
e tenho colhido casais, testemunho de casais, sejam de classe média baixa, classe média alta, ou seja, várias situações de sucesso. Tem alguma que você pode trazer pra gente, assim, mesmo sem citar nomes? Teve um casal que foi muito interessante. Eles até queriam que eu colocasse o nome deles original, porque o livro não vai ter nomes... Serão fictícios. Serão nomes fictícios, então eu citarei lá Adriana e Nildo, mas não serão Adriana e Nildo, serão outras, né? Eu citarei outros nomes fictícios. Esse casal queria que eu colocasse o nome deles, né? Mas será nome diferente. Nome fantasia. Eles colocaram um casal muito católico, muito bem financeiramente, tem um patrimônio grande. Mas eles explicaram que desde o momento em que eles noivaram, eles já tiveram uma conta conjunta. Essa foi a fórmula que eles utilizaram. E eles explicavam para mim, olha, Bruno, essa foi a forma que a gente utilizou para trabalharmos a transparência. Ou seja, tudo que caía na conta, um via, o outro via, e ali era motivo de diálogo, de conversa. E eles têm hoje 40 anos de casado, né? 40 anos de casado, construíram um patrimônio, construíram uma estrutura financeira, os filhos hoje estão bem, estão empregados, estão bem profissionalmente. Mas eles falaram, olha, Bruno, a conta conjunta foi fundamental para nós. Enquanto nós não tivemos essa conta conjunta, havia uma certa dificuldade. Isso é um certo problema hoje, né? A incidência de casais que preferem ter as suas contas separadas, estatisticamente é muito mais favorável à separação. Então isso não é uma receita de bolo, faça isso que vai dar certo. Eu, quando eu entrei no casamento, a minha experiência de família eram contas separadas. Na minha casa, meu pai tinha as contas que ele pagava, minha mãe as contas que ela pagava, eles dividiram e cada um tinha a sua conta do pagamento, que recebiam para bancos diferentes e tal. Aí, quando eu me casei, na minha cabeça era conta separada. E aí meu marido falou, não, agora nós temos que ter conta conjunta. Eu levei um susto, né? Eu levei um susto. Falei, poxa, conta conjunta, São como é que é isso? histórias financeiras diferentes. Exato. Eu falei, nunca trabalhei assim, nunca vi isso. Aí ele falou, vamos fazer a experiência. Aí a gente fez a conta conjunta e até hoje está junto. Foi bom, foi uma experiência ótima, né? Então, assim, eu acho que vale a pena, às vezes você não está acostumado a experimentar isso, experimentar, fazer uma experiência por um tempo e ver como é gerenciar esse dinheiro junto. Foi muito bom para mim. Com certeza, não é determinante, como eu falei, faça isso que vai dar certo. Para esse casal especificamente, a conta conjunta foi uma solução. Para alguns casais, a conta é separada. Para mim foi uma experiência boa, deu certo. Foi uma experiência boa, então muitos podem testemunhar em cima disso. Outros, aí é fundamental, aí é necessário não fazer as contas na cabeça. É necessário ter ou uma planilha, ou um aplicativo de celular que seja sincronizado para os dois, no celular, onde você está com o celular. Ou que seja uma agenda em comum. E aí, na hora de ter esse diálogo financeiro, tem que ter uma preparação, tem que ter o local ideal, a hora ideal, porque senão o casal muitas vezes acaba falando sobre dinheiro em horas erradas. Na hora de dormir, pouco antes de cochilar, nossa, amor, a gente está com aquela situação de... Não é o momento. Por isso que tem que reservar o momento. Vamos pegar um sábado de manhã, leva as crianças lá para casa da avó e vamos falar sobre isso. Aí esgota-se as situações ali, coloca-se as metas. Então tem que ter uma certa seriedade. Se tiver uma planilha, ajusta a planilha. Se tiver que cortar gasto, corta. O que vai investir primeiro, quais serão definir prioridades. Ter esse momento. Seria importante reservar esse momento adequado, num horário adequado para esse tipo de conversa, para não criar nenhuma... Conversa de dinheiro sempre é meio complicado. Mas espera aí um pouquinho, Bruno. Eu quero convidar quem está assistindo a gente a participar do programa pelo Instagram, @manhãviva. Instagram, @manhãviva. Mande sua pergunta, sua participação aqui para o programa. Quero ter a sua participação ao vivo aqui. Ou pelo e-mail produçãomanhãviva@cançãonova.com. produçãomanhãviva@cançãonova.com. Participe dessa conversa, desse diálogo, tá joia? Nós vamos ver agora, daqui a pouquinho nós temos uma matéria muito legal sobre falta de diálogo, daqui a pouquinho, tá joia? Ô Bruno, eu tenho mais uma questão para perguntar para você. Esse livro que você está preparando, que em breve vai ser lançado pela editora Canção Nova,
ele vem cobrir um nicho que está em aberto, né? Para os casais cristãos, a gente encontra livros focados em enriquecimento, prosperidade, muitos livros oracionais, livros que falam sobre a família como um todo, a educação dos filhos. Mas em dinheiro, tocar no assunto dinheiro, o seu é uma novidade aí nesse ponto, né? Tem pouca coisa sobre isso. Existe uma literatura sobre isso, não no Brasil, né? Eu tive contato com alguma literatura nos Estados Unidos, né? Um livro que é trabalhado há mais de 20 anos nos Estados Unidos, Your Money Counts, que é um grupo de estudo bíblico para a orientação das finanças do casais, na Flórida, em Orlando. Então eu entrei em contato com eles, li o livro, li as apostilas, não tem nada em português. E aí, vendo esse meu tempo de experiência na economia, nas finanças pessoais, na educação financeira, eu percebi que havia essa lacuna, ou seja, muita literatura para o casal enriquecer, para o casal sair das dívidas. Crescer na fé. E aí, do outro lado, o diálogo do casal de fé, a sexualidade dos casais. Tem muito. Mas, e como juntar tudo isso, ou seja, você que é casal, que está pensando em casar, já tem muitos anos de casado, onde é que eu encontro ajuda? Ou seja, eu quero ter as minhas finanças equilibradas, eu quero fazer uma poupança de longo prazo para a educação dos meus filhos, mas eu quero embasar tudo isso na minha fé. Eu quero... tem um trecho do livro que eu li que conta o seguinte: na Idade Média, os mercenários, quando iam para as cruzadas, né, as famosas cruzadas, eles eram batizados num rio. E nesse rio, onde eles eram batizados ali para irem para a batalha, eles não mergulhavam a sua espada na água, porque diziam, essa espada sou eu que comando, Deus não comanda essa espada. Muitos católicos fazem isso com o dinheiro. Deus controla a minha vida por inteiro, mas o meu dinheiro não. Eu não mergulho ele na água, sou eu que decido. Então, a reflexão do livro é essa, é colocar sobre a bênção de Deus, consagrar os bens a Deus, as decisões financeiras, ou escutar a Deus, ter o discernimento, né? Vou construir a casa, tá, beleza, eu vou usar todas as ferramentas financeiras que são importantes, mas o que Deus me fala? O que Ele me inspira? Eu vou trocar o carro agora? Qual é o momento? União do casal, tá certo? Quando não há uma unidade do casal sobre uma decisão, é melhor que não se faça, porque isso vai gerar problemas. Quantas vezes eu ouvi de um lado ou de outro falar, nossa, o meu cônjuge fala disso há 20 anos. Eu tomei uma decisão e há 20 anos ele reclama dessa situação. Então, se não há unidade, então espere. Não é? Fala um pouco de finanças comportamentais, a influência das emoções. Então, é um pouco disso tudo. Obrigado, Bruno. Bruno é professor da Faculdade Canção Nova, leciona no curso de administração, também no de comunicação. Rádio, TV e jornalismo, meu companheiro de trabalho. A Faculdade Canção Nova é aqui em Cachoeira Paulista e nós somos professores nessa faculdade. Vem também estudar conosco. Entre no fcn.edu.br, conheça mais a Faculdade Canção Nova e o trabalho que nós fazemos lá. Hoje nós estamos aqui, né? Trazendo os frutos, né, desse trabalho, desses estudos que nós fazemos, estudos acadêmicos e que vão gerando vida. E aqui na Canção Nova também chegam até você, te ajudando no dia a dia, na vivência da sua vida de fé e também na sua vida como casal, como pessoa na sociedade. Bom, obrigado, Bruno. Até uma próxima. Espero que você volte mais vezes, estar aqui com a gente no Manhã Viva. E nós temos agora uma reportagem muito interessante que fala sobre a questão do diálogo. O Bruno falou sobre isso, é importante dialogar, mas o diálogo no casal está meio complicado. Vamos ver o que o Sidney Fernandes encontrou pelas ruas de São Paulo. Ele está por todo lugar. Dos 7 bilhões de pessoas no mundo, mais de 5 bilhões usam o celular. 4 bilhões utilizam a internet. O aparelho é quase uma extensão do próprio corpo. Porque hoje em dia a gente resolve tudo por aqui, né? Tudo, banco, escola do filho, trabalho, qualquer coisa é aqui no celular. A tecnologia facilitou a vida de muita gente, mas aquela conversa pessoal está perdendo espaço para este aparelho aí. Atrapalha. Tudo é por aplicativo. Abrir uma conta no banco é aplicativo, né? Ó. Ouviu? Não, é só mensagem. Um relatório deste ano, produzido por uma agência britânica especializada em social media, apontou que o brasileiro passa 9 horas do dia navegando na internet. No mundo, o tempo médio são 6 horas. Das 9 horas que ficamos online,
4 horas e 21 minutos estamos conectados pelo celular. No dia a dia é difícil alguém que consiga deixar o celular de lado. Ele se tornou uma ferramenta fundamental para trabalhar, para se comunicar, para bater papo com os amigos. E quando a gente fica sem ele ou sem conexão, até parece que o mundo vai desabar. Agora, será que o mundo que acontece aqui dentro tem sido muito mais importante do que tudo que acontece ao nosso redor? O que foi feito para aproximar quem está longe acaba distanciando quem está por perto. Realidade cada vez mais comum no seio das famílias. Esta psicóloga fez um levantamento com 708 casais em todo o país. Os motivos de maior discussão dentro do lar: casa bagunçada, ausência de diálogo e tempo de sobra para ficar no celular. Situações que podem arruinar um casamento. É você chegar um momento em que você olhar para o seu marido, para sua esposa e falar: eu não reconheço mais, eu não sei mais quem ele é, eu não sei mais quem ela é. É perder a conexão do casal, é perder a intimidade do casal. Essa é a grande questão. Juntos há 30 anos, este casal admite que teve discussões por causa do uso exagerado do smartphone. Às vezes, porque ela está no celular, eu quero falar e a gente acaba... Ou ela fica com o som lá alto, a gente está ouvindo outra coisa e a gente acaba brigando. Comunicação, eu e ele. E falta de atenção comigo. É isso mesmo? É, por aí. Quando a conexão virtual é mais relevante do que a conexão amorosa, o casamento pode estar sob ameaça. Quanto a gente precisa estar muito atento à conexão com o meu filho, com a minha filha, com o meu marido, com a minha esposa, né? A conexão do celular é importante, né? Mas ela não é fundamental para a harmonia da minha relação. Andar de mãos dadas por aí, sem se ocupar com o celular, é quase uma raridade. Usamos, mas é uma coisa tolerável, né? Pela idade, talvez, a gente não é como o jovem hoje que fica o tempo todo em cima do celular, né? É verdade. A gente esquece do celular um pouquinho também, né? Tão jovens e para o casal de noivos, o que não falta é conexão. Não pela internet, mas sim pelo coração. 3 temas. Bagunça dentro de casa, falta de diálogo e uso excessivo do celular. Qual incomoda mais? Falta de diálogo. Olha, gente, falta de diálogo. E você, já passou por alguma dificuldade dessa com o celular? Bom, partilha com a gente pelo nosso Instagram, @manhãviva. Partilha suas experiências. Tem diálogo, não tem diálogo? Celular atrapalha, celular não atrapalha? Conhece alguém que já passou por isso? Conta essa história pra gente. E daqui a pouquinho estará no Manhã Viva Cleto Coelho e Carla Astucci, esse casal da comunidade Canção Nova, que tem alguns ensinamentos a nos passar. Lançaram recentemente um livro que fala sobre relacionamento conjugal, que vale a pena a gente conversar aqui no Manhã Viva. Então já já eles estão de volta. Mas quero convidar você a ser um sócio da Canção Nova, ajudar a Canção Nova a evangelizar, ser um evangelizador conosco. Por quê? Porque a Canção Nova sozinha não vai chegar aonde Deus quer que ela chegue. A Canção Nova é feita da partilha, da doação de muita gente. E a sua doação, ela é muito importante. E nesse mês, agora o recadinho para o sócio, você receberá um boleto duplo. Tem o boleto da sua doação do mês, que não tem valor nenhum. E tem um boleto no valor mínimo de R$20, mas pode ser mais, você que diz quanto você quer doar. Se você contribuir também com este boleto extra, você tem acesso a 4 conteúdos maravilhosos. São conteúdos inéditos, exclusivos, que vão ajudar você a ter mais intimidade com Deus, com a palavra de Deus e na vida de oração. São os presentes que a Canção Nova reserva para você, que ajuda e faz o seu algo a mais para nos ajudar a evangelizar. Entre em contato conosco nessa promoção palavrasquecuram.cançãonova.com. Se você quer mais informação, palavrasquecuram.cançãonova.com, conteúdo exclusivo para você sócio que fizer o seu algo a mais através do boleto extra. Vamos para um breve intervalo e voltamos tomando um cafezinho com Carla Astucci e Cleto Coelho. Até já! Amor, sexo, diálogo, o que fazer para ter um relacionamento saudável com o casal viver bem, o casal estar bem. E eu aqui encontrei um casal maravilhoso, né, aqui da Canção Nova, que tem uma experiência de vida
e que partilham essa experiência de vida em tudo que fazem, né? Saem para encontros de casais pelo Brasil afora, evangelizam através dos meios de comunicação da Canção Nova e partilham essa sua experiência, esses seus conhecimentos sobre a vida do casal. Cleto Coelho, Carla Astucci, sejam bem-vindos. Obrigada, Adriana. É sempre uma alegria, né, estar aqui. Ainda mais com a Adriana Pereira. Ainda mais com a Adriana Pereira, nós somos suspeitos. Vocês sempre viajam, sempre saem em missão, pregam para casais, atendem casais, tem muitos testemunhos e a gente vê que o diálogo, como nós vimos na reportagem que passou agora, do Sidney, que o diálogo é um ponto nevrálgico na relação. Seria a grande solução, né? A pílula da alegria, Exatamente. Mas acaba sendo um ponto de entrave. A gente estava aqui escutando esse bate-papo muito legal e que pode contribuir na vida de muita gente, vocês falando sobre as finanças, né? Isso. Que as pesquisas mostram que os casais não conversam, têm dificuldade de falar sobre as finanças. E eu e a Carla, nas palestras que a gente sai por esse Brasil afora para dar, a gente aborda, dentro de todo um contexto, que conversar sobre o sexo é uma necessidade, que é outro assunto tabu, preconceituoso, porque nós não escutamos isso em casa. Bisa não falou pro vovô, vovô não falou para os nossos pais não falaram pra gente e assim a continuidade vai acontecendo. Então, quando marido e mulher, dentro já do casamento, estão ali juntinhos, morando junto, na mesma cama, se vive até mesmo a realidade sexual, mas não se conversa. Então, quando a gente traz um conteúdo desse, o casamento fortalecido, falando sobre a importância do amor, do sexo e do diálogo, é pautado no subtítulo do livro. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Só que isso aí não saiu da minha cabeça e da cabeça da Carla. Isso é citação do Catecismo da Igreja Católica. Só que em muitos momentos, dentro de um casamento, o que é para ser fonte de alegria pode se tornar fonte de tristeza, mas isso não é partilhado. E se arrasta. Esse é um dos assuntos que falamos dentro de 3 a 4 palestras que abordamos nos eventos que a gente vai. Ô Cleto, tem algumas pessoas participando aqui dizendo, olha, aqui é a Ida Flávia, ela diz, estou passando por um processo de separação. Meu esposo me pediu separação e não me disse o motivo, mas tenho certeza que é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro atrapalha muito o casamento, na opinião da Ida Flávia. E ela ainda diz a questão do diálogo, né? A dificuldade dela em relação a dialogar e até mesmo de entender o motivo da separação. E aí eu quero o auxílio da Carla, eu gostaria de aprofundar esse bate-papo das finanças, que corre o risco de ficarmos também só numa superficialidade. Também abordamos a importância do casal viver uma hierarquia de valores. A gente apresenta isso no livro e apresentamos em palestra. Esse aqui? Isso. O que é a hierarquia de valores? Deus acima de tudo. Deus precisa estar acima de tudo. Depois, em primeiro lugar, claro, entendendo que Deus está acima de tudo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e tal, o cônjuge, os cônjuges, marido e mulher, precisam saber que eles estão em primeiro lugar de uma vida familiar. Em segundo lugar, os filhos. Ah, mas vocês não querem filhos? Nós somos abertos à vida, mas respeitando as fases de bebê, criancinha, pré-adolescente, respeitando isso, o casal precisa se manter ainda em primeiro lugar, senão eles viram rei e rainha, os filhos, e tomam conta da casa. Depois eles vão embora, a gente não se encontra mais em casa, né? Chega um determinado momento que eles vazam, vão estudar e tal, vão tocar a vida deles. Aí fica a síndrome do ninho vazio. Terceiro lugar, familiares, amizades e a própria comunidade onde você vive. Em quarto lugar, a carreira e o trabalho. Quando se vive bem essa hierarquia, você consegue viver 100% o todo. Eu penso também que a questão... Carreira e trabalho, quer dizer, os ganhos estão em último lugar. Está em último lugar. Porque, na verdade, quando a gente está bem enquanto casal, o resto tudo acerta. Agora, se você inverte, vamos dizer assim, uma pirâmide, né? Mas não esses valores, você começa a pensar muito na carreira,
no trabalho, eu tenho que dar suporte para os meus filhos, né, para minha família, eu sou o provedor, mas não cuida do relacionamento conjugal, né? Aqui não só a questão sexual, mas o relacionamento de casal mesmo. O elogiar. Né? O estar junto, o gosto de estar junto, né? Porque às vezes você precisa estar sem fazer nada, né? Vamos comer uma pipoquinha, né, Adriana? Mas tá juntinho. Mas tá junto, tá ali, né? No ócio, os dois juntos. Mas a gente precisa exercitar isso. E o pior, o que eu penso também a respeito dessa questão financeira e que acaba criando também, é mais propenso às separações, é porque hoje, infelizmente, a gente não casa com a determinação de ter um projeto de vida a dois. Um projeto único. A gente tem 2 projetos. Porque hoje em dia se fala, então cada um pensa na sua carreira, no seu estudo, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... E casou e não tá assim, nós vamos fazer isso. É mais ou menos assim. Vamos fazer isso junto. Não. É mais ou menos assim. O casal mora na mesma casa, dorme no mesmo quarto, na mesma cama, mas pensando projetos diferentes. Isso não quer dizer que é para exterminar com a individualidade de cada um. Pelo contrário. Mas esses projetos precisam ser partilhados e aí entra a harmonia, a aceitação dos dois. Vamos agora ou vamos esperar? Porque quando se namora e até enquanto está noivo, é o projeto pessoal. Mas quando casa, esses projetos precisam ser unificados. Porque senão começa a dar problema. Tem que convergir. Tem uma pessoa que não quis se identificar e ela diz assim, excelente reportagem sobre a vida financeira, obrigada. Ela diz assim, minha pergunta é, como fazer quando um dos dois tem contas altas e pendentes de quando era solteiro? Você falou exatamente isso, de quando era solteiro. Mesmo assim, compensaria uma conta conjunta ou seria melhor sanar essas pendências antes de juntar as contas? Quer dizer, já casaram, mas ainda tem contas do tempo de solteiro. Mas essas contas do tempo de solteiro, será que elas são contas pessoais mesmo, né? Porque a pessoa era desorganizada e fez... Agora... Consumista. Eu sou a favor, né? E eu penso que a gente, quando casa, é isso. É na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Tudo bem, as contas foram adquiridas antes de casar, mas nós casamos. Agora elas são nossas. É nós. Entendeu? Então, vamos fazer um esforço conjunto e vamos pagar essas contas. Né? Não interessa se era minha, se era sua, porque essa coisa do, isso é meu, isso é seu, isso é... eu compro isso, eu pago aquilo. É que, na verdade, não se conversa. Então, vamos solucionar, né? Na minha opinião, eu acho que é isso. A gente tem que se unir, nem que seja necessário fazer um empréstimo. Né? Vamos fazer um empréstimo aí, vamos pagar tudo. Fazer uma força conjunto, começar do zero. Tudo junto de novo, porque não adianta, senão vai arrastar mesmo e não vai dar conta, né? E essa coisa de ficar jogando um na cara do outro, isso é muito ruim, né? No casamento isso não dá pra existir. É hora de abraçar. É hora de abraçar, beijar. Passar a régua. Vamos juntos, é nosso. Bom, no livro de vocês tem um trecho que fala que o casamento tem sempre um antes e um depois. Como era o relacionamento de vocês no início, antes do casamento, e o que foi mudando com o tempo? Essa experiência de vida de vocês. Essa questão do antes e o depois, na verdade, ela é minha, né? Que eu digo assim, não é antes e depois do casamento, é um antes e depois do Padre Léo. Né? Então nós vivemos assim um bom tempo, porque nós casamos no mesmo ano, Adriana e eu, a gente tem um mês de diferença de casamento, então fomos noivos juntos, né? Mas a Adriana, o Nildo, eles casaram, o Nildo era da comunidade, eu conheci o Cleto em Londrina, né? Em 1 ano e 3 meses nós namoramos, noivamos e casamos. Eu já tinha 30 anos quando nós casamos, mas eu me casei virgem, né? Porque por toda a educação, tudo aquilo que eu... Lógico, eu também já tinha 10 anos aqui dentro da Canção Nova, né? Bom, mas para mim, eu vivi uma dificuldade muito grande com relação à sexualidade. Por isso, né? Por isso que a gente fala assim, nunca foi muito conversado em casa a respeito disso. Né? Era um tabu, né? Era uma família com os princípios, com todos os valores cristãos e tudo, mas era um tabu. Então, para mim, por mais que eu estivesse casada, o sexo ele era feio, sujo e pecado. Era mais para cumprir para procriar. Um preceito. Então, mas não era uma fonte de alegria e de prazer.
Então, durante 7 anos casados, foi um sofrimento essa realidade na nossa vida. E a gente quis colocar no livro porque a gente acredita que tem muito casal que vive essa dificuldade, mas não se partilha. Não se partilha entre os dois, não se partilha em grupos. Não para expor uma intimidade, mas dificuldades para tentar uma ajuda. Então foi difícil para a gente, mas pela via da oração, gostei muito, sempre gostei de ler a Bíblia, catecismo. Aí eu descubro a citação 2362 do catecismo, que se torna o subtítulo do livro. Olha o que fala o catecismo. Os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos, quando realizados de maneira verdadeiramente humana. Testemunham e desenvolvem a mútua doação, pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer, só que a gente vivendo não era isso que estava acontecendo. A Carla e eu tínhamos a relação, mas para ela era mais para cumprir um preceito e aberta a vida, mas não era uma alegria, e eu percebia isso. O próprio Criador estabeleceu que nesta função os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Falei, puxa, é isso que eu quero. Então eu via, eu estou no caminho certo, que a minha história era uma história de prostituição. Quando eu me encontro com o Cristo, aí eu aprendo sobre castidade. Eu nem conhecia essa palavra, entendeu? Para mim, sexo hoje era com uma, amanhã com outra e tal. Deus une essas duas histórias diferentes. Mas eu via que eu estava no caminho certo. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou, contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. Então, isso eu partilhei com a Carla. Surge o Padre Léo com a pregação de cura, de libertação nessa realidade. E aí tudo se torna um antes e um depois. E aí a gente foi redescobrir. Por isso que a gente tem também como missão isso, e por isso o livro. A missão nossa hoje é essa, é de redescobrir o valor da sexualidade dentro do casamento. Então mostrar para as pessoas que o sexo dentro do sacramento do matrimônio, ele é bonito, ele é belo. Ele é belo. Puro, sagrado. E sagrado. Então, para nós isso é muito importante hoje e fazer as pessoas redescobrirem. Por isso também essa missão de conversar sobre o sexo, né? Que mostrar que porque veja bem, ó, o mundo a pornografia hoje acabou com a sexualidade. Eu tenho certeza, né? Que tem gente. Né? Eu tenho certeza que neste exato momento tem uma vovó, um vovô nos acompanhando e falando assim, mas a gente já não tem mais essa vivência por várias realidades, né? Por causa até mesmo da idade ou problema de saúde e tal. Mas onde vamos, Adriana? Inclusive em maio agora vamos para Rio das Ostras e em junho em Manaus aplicar o encontro para casais Casamento Fortalecido. Nós falamos abertamente, independente da idade. Por quê? Porque se o casal não conversa, se o casal não conquista esse bate-papo, não consegue conversar com os filhos. E quem conversa com os filhos e os netos? Os youtubers, os programas de auditórios, de televisão, as revistas, os filmes, as letras de música. Então, esse papo ele tem que ser um papo sadio dentro de casa. E o Papa João Paulo II, esse livro tem muita citação do conteúdo Teologia do Corpo que o Papa João Paulo II trouxe, nos deixou. E aí a vivência de vocês dessa teologia do corpo também precisa ser passada, né? Vocês estão transmitindo isso para os seus 3 filhos. O objetivo do livro é levar o casal a conversar e conversar com os filhos. Esse é o objetivo. Tanto é que o bate-papo em casa é sexo gera vida. Já bem, isso faz tempo. Mas voltando na teologia do corpo, Papa João Paulo II, ele nos ordena, povo de Deus, bispos, padres e leigos, a conversarem sobre isso, a romper esse silêncio, mas trabalhar a beleza que é. Não ficar só tocando no que é pecado. Filho perguntou, pai, por que não pode sexo antes do casamento? Ah, porque é pecado. Essa resposta não responde. Tem que tratar da beleza, a paternidade, a maternidade, a gravidez, o compromisso, a responsabilidade, a procriação, a continuidade. Então, esse bate-papo não acontece. E o Papa João Paulo II fala, esse é o tema que interessa a toda a gente. Um ponto de partida para a evangelização. Olha a cabeça do Papa.
muito além da nossa. Eu falo assim que o Papa, ele nos mostra um caminho, um caminho seguro, né? Uma solução. Nós estamos vivendo um monte de problema e patinando nos problemas. E ele fala, não é por aí, vem por aqui, né? E eu acho isso legal. E vocês colocam isso no livro? Abertamente. Tem muitas citações do João Paulo II, do catecismo, porque tudo é embasado naquilo que a igreja diz, não é coisa da nossa cabeça. Tem a nossa vivência, a nossa experiência, também alguma... Tem uma retiros, né? Tem uma citação maravilhosa aqui que a gente sabia da dor de cabeça, né? Hora ou outra, o marido procura a mulher para ter aquele momento, a mulher fala, eu tô com dor de cabeça. Hoje não. Mas sabe quem falou isso? O Papa João Paulo II, na Teologia do Corpo. Por que a mulher fala que tá com dor de cabeça? Foi a maneira que ela encontrou para se esquivar de uma realidade que tá te fazendo mal. Não que seja, né? Que todas as vezes que ela fala que está com dor de cabeça é porque ela não quer ter a realidade sexual ou porque está vivendo mal com o marido, mas não é. Mas o Papa aborda isso também na Teologia do Corpo. Cleto, momentos de crise, momentos difíceis com o filho, momentos assim, tá indo tudo bem, de repente acontece algo inesperado, um acidente ou um problema mais sério de saúde, financeiro, alguma coisa. Como lidar com essas realidades em família? Aí a gente volta na hierarquia de valores. A hierarquia de valores. Por isso que para nós a gente fica assim, quando a gente vai exercitando essa hierarquia e ficando bem, nós dois no relacionamento, nós temos forças, porque daí a gente, estando bem, nós estamos bem na fé e na esperança e a gente tem força para superar, né, e suportar. Porque também. A gente tem dito de que é possível ter um casamento fortalecido, mesmo que se encontre numa realidade enfraquecida. Por que a hierarquia de valores ela vem para ser esse refrigério até mesmo nessa realidade financeira que foi partilhada? Quando essa hierarquia ela é respeitada... Vamos falar da hierarquia então, vamos lá? Deus acima de tudo. Em primeiro lugar, os cônjuges. Em segundo lugar, os filhos. Em terceiro lugar, familiares, amigos e a comunidade. Em quarto lugar, a carreira, o trabalho. Porque você pode estar bombando na sua carreira, mas o desemprego chega. E quando chega, a hierarquia te sustenta. Porque daí juntos vão passar pelo desemprego. E quando só a mulher está trabalhando e o marido não conseguiu, ou ela foi promovida, isso também não é bem digerido às vezes. E essa questão de saúde que você falou, nós vivemos uma experiência no mês de janeiro, que, por exemplo, a nossa filha caçula, a Sofia, ela foi para praia com a minha irmã, meu cunhado, os 4 filhos deles, e levaram a Sofia, né? Então, eram sérios, era um carro de 7 lugares. E na estrada eles sofreram um acidente. E a Sofia foi a que mais machucou, assim, não foi coisa, mas a que sangrou e tudo. E daí, quando recebe aquela ligação, você fica assim, né? Aí o Cleto ligou pro Davi, pra Rebeca, né? E a gente foi lá em casa e reuniu. Assim, a Sofia poderia ter morrido. E aí? Aí fica todo mundo assim. Aí nós reunimos, assim, então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar junto, porque se ela Só que nisso aí eu já partilhei realidade. Se a morte chega inesperadamente, aí as esperanças maiores que são as perenes. Ressurreição, eternidade, céu, entendeu? Deus acima de tudo. E aí onde que se segura? Com quem sobrou. É fácil? Não é fácil. Mas assim que eu recebi a notícia, porque quem dá a notícia também não dá no todo. Liguei pro Davi, aonde você trabalha tem uma capela, que ele trabalha no Davi. Vai pra capela e reza um pouco. Rebeca, onde você trabalha na internet, tem capela. Vai pra capela e reza um pouco. Então a gente tem que sustentar em Deus. Olha, essa história, né, de superação, de lutar... Você conhece, né, muito pouco. Então, você vive muito pouco isso, né? Essa história também está retratada num filme cristão que fala de uma história real, de um jovem que se acidentou e que a família se segurou, foi em Deus. Vamos ver o trailer desse filme que vai ser lançado agora no mês de abril aqui no Brasil. Amo você. Boa aula, filhão! John! Ele está debaixo d'água há mais de 15 minutos. Achamos ele! Quando eu pensei ter perdido meu filho... Deu sopro da vida ao John, por favor. Minha fé se tornou a minha força. A pulsação voltou! Baseado em uma incrível história real. Eu diria que o John não passa dessa noite. Nunca vou desistir. De como a fé... Não vamos passar por isso sozinhos. Não estão sozinhos. Pode nos unir. Já viu a página do Facebook? Viralizou. Tomara que ele fique bom. John. Superação, o milagre da... Olha só.
o menino cai no gelo, fica 15 minutos, né, submerso na água gelada. Ninguém tem mais esperança, mas a fé, Deus foi a grande esperança de ressurreição desse menino. E é isso, né? É isso que a gente tem que viver todos os dias. Eu conversando isso com você, para mim, eu me sinto desse tamanho. Né? Porque a história de superação da Adriana e do Nildo. A Adriana vivencia uma história de superação maravilhosa. Fora do normal. Que dá um filme. Que um dia ela pode contar também, que vale a pena. Mas é isso, não é? Não é a fé que nos sustenta e esse laço, porque você e o Nildo também estão muito próximos. Estão segurando aí o chifre de vários bois, né? Acho que não segura nem de dois, de vários bois juntos há quantos anos? Anos. Né? E é isso que faz. E o interessante é que... E não é peso, né, Adriana? Não é peso, em tudo é unidade. Né? Então a unidade no casamento ela é muito importante. Tem gente que fala, mas como é que vocês fazem? O princípio da unidade. Quando você colocou Deus acima de tudo, aí depois vem em primeiro lugar marido e mulher, os filhos, os amigos e depois o trabalho, a vida profissional. Eu achei tão interessante porque realmente são pilares de sustentação primeiro. E o outro, independente da situação, ele vai conseguir. E esse terceiro ponto ele é interessante. Nas palestras a gente aborda familiares, amizades e comunidade. Por que familiares? Porque quando se casa tem que cortar também o cordão umbilical. Mas isso não significa que você vai rejeitar seu pai, a sua mãe, não. Você traz toda essa história, mas tem que harmonizar isso. Amigos, você casa e quer ter vida de solteiro. Que é como os filhos, né? Respeitando as fases. Porque uma das outras coisas que eu e o Cleto a gente fala também, Adriana, que ó, nós estamos aí caminhando para os 22 anos de casados. Então, mas nós estamos aprendendo até hoje. A gente está aprendendo a ser marido e mulher. É o que a gente fala para os nossos filhos. Nós estamos aprendendo a ser pais. Nós estamos aprendendo a ser filhos missionários de pais idosos. A ser filhos de pais idosos. A gente está aprendendo também, não é? Aprendendo a gente imaginava passar tudo que passa hoje. Não imaginava. Ó, e faz direitinho. Não, a gente está aprendendo. Eu cheguei na Canção Nova com 28 anos de idade. Também estou indo para os meus 22 anos de idade. 22 de casado. Minha mãe vai fazer 90 em setembro. Então, nós estamos aprendendo a ser filhos também de pais idosos. Precisamos ter esse olhar. Então, tudo isso é fortalecer um casamento. Agora, tem uma outra pergunta sobre a primeira reportagem que nós passamos, que terminava dizendo, é o diálogo, precisamos melhorar o diálogo. Mas hoje, um grande empecilho para um diálogo franco, olho no olho, tem sido o celular, né? Eu tenho aqui, a Karina, ela diz assim... Foi justamente o que aconteceu comigo. As mídias sociais, juntamente com o celular, causaram o divórcio na minha família. Eu sempre estava sozinha, mesmo dentro de casa com meu marido. E, por fim, o marido pediu separação e ela disse que, principalmente pelo celular, ela sentiu que a traição começou pelo celular, o distanciamento deles começou pelo celular. Ela diz, eu não desisti, eu confio na promessa de Deus, e continue em oração. Deus proverá e será o melhor para nós dois. Infelizmente não consegui engravidar durante 5 anos e meio e estivemos juntos. Espero um dia poder ter minha família de volta. E ela fala disso aqui, né? Dessa questão do celular. Como conviver com o celular? Hoje é difícil, né? A gente está aqui, ó, eu tô com 2, né? Aqui nas mãos. Como conviver com o celular em família? Pra gente, né, caminhando pro final do programa assim tão rapidinho, né? É o equilíbrio, né? Não dá para viver sem hoje, infelizmente. Né? Até um tempo atrás a gente ainda tinha idade, uma certa idade para dar um celular para um filho, né? Só que hoje, com toda a questão de segurança que a gente vive, de insegurança, né, que a gente vive, você acaba dando pro filho, porque ó, qualquer coisa você me liga, né, a gente quer saber onde está e papapá. Mas eu penso, e é interessante que essa semana eu também vivi isso com os 2 mais velhos. Nós saímos, aí nós estávamos numa mesa lanchando, numa lanchonete, e cada um no celular. Aí a Rebeca virou assim, engraçado, a gente não conversa, né? Eu falei, mas é para agora, então pode tirar. Então vamos começar agora. Aí realmente, vamos parar. Então, porque em casa, por exemplo, a gente já tem essa regra. No horário das refeições, o celular não está na mesa, é proibido usar celular. O que me preocupa... E até os amigos. Eles chegam, os amigos dos meninos chegam... Aqui em casa, na hora da refeição, a gente não usa celular. Pode colocar. O que me preocupa quanto ao celular, porque chega muitos conteúdos. E as pessoas vão lendo conteúdos picados.
e além de ler picado, fica só no superficial. Então eu acho que precisa ser resgatado leituras. O livro não pode sumir também. Eu sei que tem hoje a leitura online, mas você ter aquele momento de leitura, sabe? De pegar o seu livro e rabiscar o seu livro, aprofundar o conteúdo, a Bíblia, o catecismo. Você tem que criar esse espaço, porque do contrário você fica com conteúdo picado, na superficialidade e não aprofunda. Mas a gente também precisa ter a mídia como auxiliar, né? Então, assim, eu sei, o Cleto é muito disso, né? De vez em quando, no meio do dia, ele manda pra mim um coraçãozinho, né? Aí, eu te amo. Então deixa eu explicar isso, então. Comprei dois, isso a gente vai. atual agora, comprei 2 convites que o pessoal do cursilho aqui da região vai fazer um jantar no clube aqui de Cachoeira Paulista. E fomos convidados e comprei 2 convites, R$20 cada um, eu e a Carla, tá? Aí eu tirei a foto dos convites, mandei pra ela e com um coraçãozinho e perguntando, vamos começar tudo de novo? Entendeu? Tem que ter esses momentos. Então, e mesmo com os filhos, e aí, tudo bem? Eu mando mensagem pros meus filhos aleatória, assim. Beleza? Como é que tá hoje, né? Pra gente servir como elemento de aproximação. Sim. Eu envio também. Mas tem que ter o equilíbrio. É lógico que quando tá em casa, a gente esforçar, procurar os poucos momentos que a gente tem juntos pra... Mas é fato, é uma realidade. O celular tomou conta, A gente vive isso na pele. Não vamos dizer que tá tudo tranquilo em casa com o celular, que não tá. Se não tiver uma harmonia, uma retomada, ele toma conta mesmo. Aprender a conviver com a tecnologia e não deixar que ela afete aquilo que é o principal, né? O diálogo, a conversa, o dia a dia da família como um todo. Isso é muito importante, que você, né, possa ter encontrado nesse diálogo aqui alguns ensinamentos para colocar em prática. A Carla gosta de jogar no celular, joguinho. Aí tem dia que eu falo assim pra ela, Carla, deixa eu parar ali um pouquinho. Vem um pouquinho comigo. Aí ela deixa o joguinho, vem ali comigo no sofá, entendeu? Porque faz parte, não tem como. Entendeu? É isso aí. Faz parte da vida, mas a gente tem que saber que parte da nossa vida a tecnologia vai tomar conta. Não pode tomar conta de tudo. É melhor que você tome conta dela, ela tome conta de você e a gente seja mais feliz, né? Nossos filhos todos. Eu quero agradecer Carla, Cleto pela presença aqui no programa e convidar você a acompanhar os festejos dos 30 anos da TV Canção Nova. Você faz parte dessa história. Há quanto tempo? O Cleto falou que tem aqui mais de 20 anos na Canção Nova. 22. Eu, 27 anos na Canção Nova, mas desde pequena eu já sintonizava a Rádio Canção Nova. Mas nos 30 anos da TV você faz parte dessa história. Então acompanhe a nossa programação pelo tv.cançãonova.com e comemore conosco 30 anos de evangelização pela Canção Nova na televisão. Um grande abraço para você. Manhã Viva volta segunda-feira com a Renata Vasconcelos. Até lá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.